Frieza, autocontrole, ausência total de emoção. Essas não são características de alguém insensível. São, na verdade, algumas das maiores virtudes que um jogador de futebol pode ter, principalmente em momentos decisivos. Imagina só, você está prestes a bater um pênalti que pode mudar a história do seu time, da sua carreira e a vida de milhares de torcedores. Se o coração falar mais alto, a chance de você pipocar aumenta. Mas se conseguir manter a cabeça fria, o final pode ser feliz. Agora pensa comigo, você tem 20 anos e vai entrar em campo para jogar uma final de Mundial contra o Barcelona. O palco, o Maracanã lotado, com 45 mil pessoas. E todos os olhos te enxergam. Só precisa de um erro, e você vai jogar fora o seu futuro, o da sua família e o sonho de uma vida inteira. Deu pra sentir o peso, né? Pra maioria sim, mas não pra esse cara aqui. Iago Teodoro. Um zagueiro de apenas 20 anos que parece ser imune à pressão. Frio, calculista, quase inumano. Arrisco dizer que esse filho da puta tem a mentalidade de um psicopata. É óbvio que ninguém aqui tá falando de um diagnóstico clínico, mas sim de alguém com a capacidade rara de manter a calma quando todos estão à beira do colapso. Psicopatia, um transtorno de personalidade que afeta a capacidade das pessoas de sentir emoções de forma típica. Psicopatas tendem a ser extremamente frios, calculistas e sensíveis ao medo ou à culpa. Eles conseguem manter a calma em situações onde a maioria de nós sentiria pânico, ansiedade ou culpa intensa. E em campo, foi exatamente assim que Iago se comportou. Aos 20 anos, ele estava prestes a entrar em campo para disputar a partida mais importante da sua carreira até então. Um jogo onde tinham grandes personagens como futuras promessas do Barcelona e do Flamengo. Dois dos maiores times do mundo. Como um zagueiro de 20 anos faria para roubar a cena e entrar para a história do Flamengo como protagonista daquele dia. E o principal, mano, arriscando sua carreira de forma irresponsável, ousada e genial. É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Moleque, o Flamengo acabou de ser bicampeão do Mundial Sub-20, que agora virou Intercontinental, e o pior de tudo foi em cima do gigante Barcelona dentro do Maracanã lotado. O Flamengo começou bem, conseguiu abrir o placar com o Lohan logo no início do jogo. Para contextualizar melhor vocês, vou falar de dois personagens nesse jogo que a torcida do Flamengo já conhece. Matheus Gonçalves, talvez a maior promessa atual da base do Flamengo que tá vivendo um momento conturbado. Matheus já decidiu vários jogos no Sub-20 e fez algumas boas atuações no profissional, chamando a atenção da torcida. Mas ele parece não ser testado com seriedade pelo Felipe Luiz e o motivo ficou escancarado nesse jogo. A verdade, rapaziada, é que foi uma atuação constrangedora da joia do Flamengo, prendendo muita bola e querendo aparecer toda hora. Quem viu o jogo dava pra saber que ele tava confiante, só que uma confiança em excesso que acabou atrapalhando ele. Muitas das vezes Matheus estava matando o ataque do Flamengo e destruindo o ritmo de jogo. Ele também chegou a perder pênalti decisivo que traria o título pro Flamengo, mas isso não vem ao caso. Perder pênalti pode acontecer com qualquer um, o problema é que esse pênalti acabou pegando muito mal, dado ao momento conturbado e a atuação ruim no jogo. Também tem o Lohan, que é mais uma das promessas do Flamengo, mas diferente do Matheus, na minha opinião, ele fez um bom jogo, apesar de sofrer do mesmo problema, mas em menor quantidade. Eu acho que o Lohan teve bons momentos nesse jogo. É verdade que o Lohan também é um ótimo jogador e chegou a ser quase titular na era do Tite, acumulando boas atuações, mas acabou perdendo espaço no time profissional. Boa parte disso é porque o Felipe Luiz preza por um futebol mais responsável. Quer um exemplo de futebol adulto nesse time do Felipe? Jorginho. Quando for assistir um jogo do Flamengo, repara como o Jorginho prende pouca bola. Repara também que ele não sente a menor necessidade de ser visto. Óbvio que aqui a gente tá falando de um craque consagrado na Europa que chegou a atuar pela seleção italiana e ser eleito recentemente um dos 3 melhores do mundo. Então em nenhum momento minha intenção é comparar ele com o Matheus e o Lohan, só tô dando contexto. Com tudo isso que eu te falei, dois heróis improváveis tomaram o protagonismo desse jogo. Léo Nanete, goleiro reserva do Flamengo que acabou pegando a vaga por questões extracampo. Teve atuação memorável fazendo grande defesa no tempo normal e pegando 2 pênaltis na disputa, salvando o Flamengo. Pra quem não sabe, rapaziada, Léo não era nem pra ter jogado. Ele assumiu a vaga de Lucas Furtado, o goleiro que vinha sendo titular da categoria e tinha se destacado na Libertadores Sub-20 ao defender 2 pênaltis na final contra o Palmeiras. Mas como o Lucas Furtado não quis renovar e a maior intenção do Flamengo é expor jogadores pra vender e valorizar, mesmo que comprometesse o time, fazia mais sentido botar o goleiro que já tinha um contrato renovado. Já o segundo herói improvável foi o Iago, zagueiro de 20 anos que roubou a cena com sua frieza em momentos decisivos. A verdade é que foi um jogão, mano. Depois do Flamengo abrir o placar no início do jogo, o domínio foi total do Barcelona. Deu pra ver que o Sub-20 do Barcelona é um time melhor e mais organizado. Os espanhóis ficaram muito perto do empate, que felizmente pro Flamengo só foi chegar aos 70 do segundo tempo. Esse moleque aí que vocês estão vendo, camisa 7 do Barcelona, é o capeta, mano. Meteu bola na trave, fez esse golaço, por muito pouco não fez o segundo. Olha a facilidade dele de rabiscar os jogadores do Flamengo. Depois deles empatar aos 70, parecia que o jogo ia pros pênaltis. O juiz deu 4 minutos de acréscimo, mas isso aqui aconteceu. Provavelmente você já viu esse lance em todo lugar, mas vamos lá. Aos 94, excedendo o limite, o Barcelona teve um escanteio e conseguiu fazer o gol. Quando a gente achava que estava tudo acabado, o juiz deixou a bola rolar por mais alguns segundos que parecia roteiro de filme.
foi o suficiente pro Flamengo empatar. O zagueiro Thomas Shelby do Flamengo, frio e calculista, Iago resolveu fazer esse gol aí, colocando o time de novo na disputa. Nos pênaltis foi assim, Barcelona fez o primeiro e o Flamengo empatou. Então o Léo Nanete defendeu a cobrança do Barça. No terceiro pênalti, nosso zagueiro gelado Iago resolve fazer isso aqui. Com o Maracanã lotado e podendo queimar sua carreira pro resto da vida, ele tinha duas opções: fazer uma cobrança séria e que, caso errasse, estaria tudo bem, já que ele é zagueiro e foi ele que fez o gol de empate no final, ou assumir um risco desnecessário e bater a cobrança de cavadinha, correndo o risco de se queimar por falta de maturidade. Lembrando, rapaziada, que o Felipe Luís preza muito pelo futebol adulto hoje em dia, não só o Felipe Luís como o mundo inteiro. O Ancelotti, por exemplo, esculachou o Endrick porque ele tentou cavar uma bola lá no Real Madrid, e o Ancelotti respondeu dizendo que o futebol não era teatro. Mas graças aos deuses, pelo bem do futebol, Iago escolheu a segunda opção. Numa cavada genial, Maracanã foi a loucura com a ousadia e frieza do garoto de 20 anos. No meio de promessa de dois dos maiores times de futebol, o zagueiro conseguiu roubar os holofotes todos pra ele. Graças a Deus o futebol raiz ainda respira. E foi isso que esse moleque mostrou pra gente hoje. Aí, menor, desculpa atrapalhar teu vídeo aí, mano, mas isso aqui é um canal novo e, pô, se esse vídeo te entreteu de alguma forma, se você tá assistindo ele até aqui, mano, considera se inscrever, me dar uma moral aí e talvez me siga lá no Instagram, valeu? Tamo junto, mano. E você, qual a sua opinião? Até que ponto vale a pena tirar a magia do futebol em nome do resultado? Com a seção de ideias como as defendidas por Felipe Luís, agora treinador e porta-voz de um futebol mais racional e mais maduro, a gente vê o esporte se tornando cada vez mais adulto e perdendo aquele jeito moleque. E junto com isso, parte da magia também vai embora. Hoje, os craques mais instintivos que jogam por improviso e risco estão cada vez mais sem espaço no futebol moderno. Um bom exemplo disso é o PSG. Durante anos, o clube viveu refém de egos gigantescos, principalmente com Neymar, Mbappé e Messi dividindo o mesmo vestiário. O talento era absurdo, mas o jogo coletivo nunca fluía de verdade. A verdade é que faltava coletividade e sobrava vaidade. A prova disso veio logo depois da saída do trio. Sem grandes estrelas, o PSG se tornou um time mais leve, mais coletivo e mais competitivo. A ausência de um jogador vaidoso abriu espaço para um futebol mais solidário, em que todos jogam para o time e não para a própria carreira. Eu já usei esse exemplo em um vídeo aqui no canal e vou usar mais uma vez. Em 2025, a gente teve um PSG avassalador campeão da Champions pela primeira vez na sua história, empurrando uma goleada de 5-0 na Inter de Milão na final e tendo Vitinha como um de seus protagonistas. O que a gente não sabia é que um jogador dono de um dos melhores futebol hoje em dia era na verdade o principal culpado por atrasar esse título inédito. Repara no Vitinha tentando construir uma jogada e o Mbappé desistindo só porque não passou pelos pés dele. O Mbappé simplesmente abandona a jogada depois do Vitinha não tocar pra ele. Repara também que o Vitinha bate cruzado no final, que era justamente onde o Mbappé tinha que estar para provavelmente fazer o gol. Imagina a raiva que a torcida do PSG não fica depois de assistir um lance desse. Enfim, a grande questão é, até que ponto isso é positivo? Estamos falando de um futebol mais eficiente, sem dúvida, mas ao mesmo tempo cada vez menos mágico. Um esporte em que a lógica vai substituindo o improviso, que a razão vai vencendo a emoção. A impressão que dá é que grandes craques como Romário não teriam espaço no futebol de hoje. Um jogador frio, gelado, capaz de decidir com uma finalização simples, mas também dono de uma vaidade que no futebol moderno seria podada em nome da disciplina. E não é só ele, Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, talvez não sobrevivesse no cenário atual. Na verdade, arrisco dizer que Ronaldinho nem na própria época teve tanto espaço quanto poderia. O exemplo claro é o auge curto que ele teve. Em 2008, Guardiola preferiu abrir mão do brasileiro e montar o time em torno de Messi. O motivo? A indisciplina e os inúmeros problemas extracampo que acabaram pesando mais do que o talento. A genialidade de Ronaldinho vinha justamente da ousadia, do improviso, daquilo que os treinadores chamariam hoje de irresponsabilidade. Mas também era essa irresponsabilidade que transformava o jogo em espetáculo. O contraste aqui fica bem claro. Cristiano Ronaldo, Haaland, até mesmo o Messi dos últimos anos. Todos exemplos de uma geração que fez do autocontrole a sua arma mais letal. E talvez essa seja a grande questão que fica no ar. O que a gente realmente quer do futebol? Um esporte adulto, eficiente, racional ou aquele jogo moleque? Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, são a prova viva de como o futebol moderno premia quem é mais profissional. Não foi só o talento que fez esses caras dominarem por quase 20 anos, foi o cuidado obsessivo com cada detalhe da carreira. Se a gente olhar pra trás, me diz quais outros jogadores tiveram auges tão duradouros. Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, todos gênios, mas com picos muito menores. Pro Fenômeno até dá pra dar um desconto pelas lesões. Mas independente da sua opinião, é verdade que o ego e a vaidade é o maior destruidor de carreiras do futebol moderno.
moderno. E não sou eu que tô falando. Uma curiosidade, tal do Mbappé é chato pra caralho mesmo? Cara... Chato. Tenho meus negócios com ele, né? A gente teve uma briguinha aí, mas a gente saía pra jantar junto. A gente teve bons anos de parceria, assim. Só que depois, quando veio o Messi, eu acho que ele ficou um pouco enciumado, né? Não queria me dividir com ninguém. e aí começou as E o que tu acha brigas, a mudança de comportamento. que deu errado no PSG, na tua opinião? Ego, acho que o ego... Nesse vídeo aqui eu te conto como o ego destruiu a carreira de Neymar, Gabigol e Mbappé. Confere lá e se inscreve aí que eu te vejo em alguns segundos.